preocupa com o homem, e quando eu falo homem é a humanidade, como direciona eles a firmarem compromissos que sejam verdadeiros, que não seja apenas de palavra. A gente observa na criação que Deus cria todas as coisas, e depois que está tudo pronto, Ele cria o homem e coloca ele para dominar sobre tudo. Ele tinha em suas mãos o poder sobre todas as criações de Deus, mas mesmo dotado de tanta autoridade, tanto poder, aquele homem não era feliz. E Deus observou. E aí ele diz: eu farei-lhe uma auxiliadora, alguém que seja idônea para que faça com que ele tenha essa companhia. Não é bom que ele esteja só. E aí nesse momento ele cria a mulher a partir de um processo sobrenatural que só Deus pode fazer. E quando o homem vê aquela mulher no seu lado, ele faz uma declaração de amor para ela meio estranha, falando que ela era osso do seu osso, carne da sua carne, negócio que não é muito romântico, mas ele estava falando que era a verdade. E aí Deus, ele deixa a lição, que para mim derruba qualquer argumento de qualquer pessoa sobre o casamento. Porque é muito fácil falar que o casamento não é bom. É muito fácil falar que o casamento não dá certo quando você está todo errado no casamento. Mas aqui a palavra dá direção para termos um casamento, não que seja perfeito, porque não existe. Olha para o Luciano, for atrás dos defeitos, vai se cansar de achar. Karina igualmente. Mas não é isso. Somos diferentes, temos culturas diferentes, nascemos em famílias diferentes, mas porém hoje Deus faz com que eles se atraiam para viver um propósito que Ele está determinando. Não há felicidade, pode dizer quem quiser, na vida daquele que é solitário. O homem não foi feito para viver só. Mas o casamento requer alguns cuidados, algumas atenção. E aqui o Senhor diz tudo para termos um casamento que dê certo. Primeiro, deixará o homem pai e mãe. Quando eu falo homem, está falando dos dois, deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe é esquecer que tem um pai e a mãe? É largar de lado? Não. É entender que a partir desse momento, uma nova história está sendo escrita. Que não há lugar para o papai e para a mamãe. Você já viu brigas em família que você vai atrás, é a sogra, é o sogro, é o cunhado, é a cunhada, é a avó. Por quê? Porque a pessoa casa com a família inteira. E não é isso que tem a acontecer. Você tem que entender que vem o pacote completo. Mas há limite, é a minha vida, é a minha história. Então deixar pai e mãe, Karina e Luciano, é vocês estarem dispostos a viver a história de vocês. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eles precisam respeitar que eu escolhi para mim uma esposa, que eu escolhi para mim um marido. E esse respeito tem que delimitar, colocar limites. Então acaba qualquer casamento, não haver unidade. São duas cabeças, são duas vidas, mas a partir da união
vocês precisam juntos ter os mesmos propósitos. Que o que acaba muitos casamentos é o meu e o teu. O meu salário, o teu salário, o meu carro, a minha casa, o meu. Cadê o casamento? Unir-se é ter um só propósito. Unir-se é vocês terem os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos objetivos. Vamos trabalhar para realizar isso que vai ser bom para nós. Isso é unir. Então, quando você passa a ter uma vida que você escolheu, ninguém aqui foi obrigado. Então, eu quero a minha vida, então começa a delimitar, faz a tua cerca, aqui ninguém passa. E a partir de hoje, não é o meu nem o teu, é o nosso. Eu conheço maridos que emprestam dinheiro para a mulher e a mulher empresta dinheiro para o marido. Onde é que está o casamento nisso? Ah, pastor, mas não é bem assim. Não é bem assim. Casou por quê, criatura? Não há unidade. E se não há unidade, Deus não está presente. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e os dois serão uma só carne. Quando se chega nesse nível de ser uma só carne, a coisa é extraordinária. Porque a palavra de Deus diz, eu não li o texto, mas eu tenho aqui, diz assim a palavra: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a sua igreja. Quando eu entendo que somos uma só carne, Luciano, eu vou cuidar da Karina tanto quanto eu cuido de mim. Eu vou cuidar do Luciano quanto eu cuido de mim. Ah, que tristeza dá de ver casais que não estão nem aí um para o outro. Então o segredo do casamento, se é que existe, é esse: é estarem determinados a viver a sua história, tendo os dois os mesmos objetivos, sonhos e projetos, e cuidar um do outro. Se isso acontecer, não tem como dar errado. Essas desculpas esfarrapadas de incompatibilidade de gênero, que é um palavrão que muita gente usa, isso é papo furado. Basta que a gente queira viver direcionado por Deus, que tudo vai dar certo. Então, que nessa manhã vocês entendam essa palavra, e mais do que isso, vivam essa palavra, porque aí vai acontecer o que Deus espera, que essa união seja até que a morte os separe. Amém? Vamos ficar em pé.